E aí, dentro desse cenário, né, nós estamos mostrando que lá fora, nos Estados Unidos, o IPCC está sendo desmontado. Vem agora a ideia de se montar um IPCC nacional, com o senhor Carlos Nobre e Companhia Limitada, lá do CPTEC e do INPE. Então, será que o Brasil tem que ser protagonista numa história que está fadada à ruína? Cientistas criteriosamente escolhidos farão parte do IPCC nacional. Será que eles serão criteriosamente escolhidos para o quê? E aí, olha só que interessante, né? O IPCC nacional quer fazer o quê? Criar políticas públicas estaduais e municipais. Ouvi dizer que a cidade de Sorocaba ela tem uma influência tremenda no clima global. Então nós temos que realmente adotar muitas políticas aqui públicas na cidade de Sorocaba, porque senão nós vamos mudar o clima do mundo. Qual será que é o tamanho da cidade de Sorocaba? E outra pergunta, extrapolando, mas existe São Paulo, existe Manhattan? Tá, quantas cidades são iguais a São Paulo no mundo? Vocês sabem? Não passa de 20 cidades. Todas as outras são muito menores e até vilarejos. Que interessante isso. Então, qual será que é a influência do homem no clima? E o mais interessante de tudo é que é o único país que quer tomar essa iniciativa de fazer o seu IPCC nacional. Qual será que é a tramóia que está por trás disso? Vamos fazer aqui um levantamento histórico, rapidamente. Né? Bom, a história de mudanças climáticas já está lá por mais ou menos uns 150, 200 anos. Ela não é atual, não. Já tem uns 200 anos que tem essa historinha de mudanças climáticas. Estou colocando para vocês aqui, né, que o mundo vive aí as modas, né, que se espalham pela imprensa. As climáticas são sempre as que vendem mais jornais. Então, quanto mais eu puder falar que alguma coisa vai acabar com alguma outra, por causa do clima, ela vai para a imprensa. Um exemplo vivido agora nos anos 70 foi o alarde da desertificação global. Então, a mesma historinha que teve do IPCC também teve na ONU. O mundo vai virar um grande deserto, etc. e tal, porque o Sahel estava aumentando, o Saara também estava aumentando um pouquinho. E aí todo esse cenário que nós estamos vendo hoje na imprensa também teve nos anos 70. O professor Conte, lá da universidade, que é um professor mais antigo, ele viveu essa experiência e ele nos conta muito bem todo esse alarde que teve. E aí chegou nos anos 80, nada disso se comprovou. Pelo contrário, o Sahel reduziu. Justamente era uma variabilidade climática de um tempo um pouco mais seco. O deserto expandiu um pouquinho. Voltou a chover, nasceram de novo os arbustos, as arvorezinhas. Né? Então voltou ao normal. Não foi o homem quem foi lá e destruiu e aumentou o deserto. Isso não existe. Né? Mas para todos os efeitos, a desertificação era um problema antropogênico. Será que o homem consegue fazer um deserto gigante? Se as condições climáticas do planeta forem favoráveis, é ele que vai fazer o deserto, não é o homem. O homem pode destruir tudo lá. Se ele abandonar aquele campo durante uns 20, 30 anos, volta tudo de novo. A floresta toma tudo de novo. Tempo de vida de uma cidade se nós fôssemos abduzidos por extraterrestres. Alguém sabe? Uma cidade fica no máximo viva 50 anos. A floresta vem e toma tudo isso aqui. Por isso que eu adoro aquele filme Os 12 Macacos. Os caras estão vivendo embaixo da terra, vocês olham o que tem em cima, né? Gelo, tudo, né? Porque toma. A natureza vem e toma tudo. Certo? É uma guerra. O homem, para viver, tem que ficar brigando com a natureza. Porque se largar a mão, ela vem e toma. Não tem jeito. E aí, as temperaturas mais frias que nós tivemos nos anos 70, a história era ao contrário. Havia um resfriamento global. E o mundo ia virar um picolé. Então, colocando aqui uma notícia para vocês, que saiu do acervo do professor Conte, sei lá. Mudanças climáticas, ameaça ao futuro. Seria muito atual essa notícia se ela não fosse de 1976. E também nós tínhamos os caciques nessa época, né? Então tem aí, cadê o nome aqui, do Browning, né? Falando que o tempo ia mudar, os homens de negócios, né? Ó, cadê aqui? O Hunt é um homem de negócio. Eu nunca liguei para o clima, mas agora penso nisso o tempo todo. Né? Aqui notícia interessante. Muitas outras pessoas estão fazendo o mesmo. O tempo parece ter enlouquecido ultimamente. Igualzinho, né? Não mudou nada, só mudou para frio para quente. Aí ele fala lá, as quadras de tênis de Wimbledon, na Inglaterra, não estiveram tão ressequidas desde os anos 20. E por aí vai.
E no mesmo contexto que nós temos hoje, também naquela época existiam cientistas céticos. Eles falavam, alguns cientistas já acham que tudo isso é bobagem. Exatamente como eu estou falando. Tudo isso aí do aquecimento global é bobagem. Eles falavam, tudo que é o resfriamento global é bobagem. Né? Principalmente porque os climatologistas não podem oferecer nenhuma prova científica em que possam basear suas teorias. Nossa, IPCC, você está seguindo a receita de bolo dos outros? Eles não conseguem dar nenhuma evidência científica que o planeta está aquecendo. E ali também não conseguiam dar nenhuma evidência científica que o planeta está esfriando. Né? Então ele coloca ali, ó, os climatologistas, cadê aqui? Eles perguntam como, se os meteorologistas, utilizando computadores sofisticados em 76, podem prever o tempo com apenas 1 ou 2 dias. E hoje, 30 anos depois, apenas 5. 30 anos depois, os computadores conseguem, olhe lá, 5 dias de prognóstico de tempo. Depois disso, se você jogar uma moeda para cima, cara ou coroa é a mesma coisa. Cara chove, coroa faz sol. Esse que é o limite, né? Quem não entende muito de modelos matemáticos de previsão do tempo, existe uma curva de probabilidades. Então, 0 horas do modelo, 100% de acerto. Deu 10 minutos, 99. 1 hora, 98. Né? 5 dias, está beirando os 50%. Pô, 50%, meu amigo. Né? 30 milhões de dólares o computador. Tá, uma moedinha de 50 centavos serve. Concordam comigo? É probabilidade. 50% chove, 50% não. Nós estamos falando de 1976 para 2009. 33 anos depois, nós temos 5 dias. Então, tá ali, o cara ainda diz. É interessante, disse o cientista cético, mas alguns de seus trabalhos parecem saídos diretamente da terra da fantasia. Então nós podemos muito bem convidar Alice, o coelho e o chapeleiro maluco para a discussão na mesa. Podemos, qualquer um, é tudo uma fantasia. É uma gigantesca fantasia que nós estamos vivendo. Na verdade já passou para a histeria global do aquecimento. O mar vai tomar tudo. É bom que a gente compre uns terrenos na Serra do Mar, né? Daqui a pouco vai virar praia, né? E aí, ó, essa aqui não, olha só a imprensa metida no meio da coisa, né? 1945, na revista Time, o mundo está fervendo. Os anos 70, muito mais frios, né? Olha lá, o grande congelamento. E agora, né, nos anos 2000, 1990, 2000, fique preocupado, muito preocupado. A revista Veja teve a cara de pau de copiar a mesma capa, né? A mesma. Ah, vende notícias e não estão nem aí, estamos ganhando dinheiro, vamos ganhando dinheiro com a palhaçada. Não dá para engolir um negócio desse. Só que não é só isso que está por trás. Agora, a falácia é muito maior. Então, essa palestra de hoje, feita especialmente para essa apresentação na quinta semana do meio ambiente, quer mostrar o outro lado dessa falácia. Porque lá no clima a gente quebra o pau com os climatologistas. Aqui nós temos que mostrar uma outra parte. Então, olha só que interessante, né? Com o frenesi ambiental que começou em 1974, né? O tema climático tornou-se, então, ótimo, uma coisa de discussão. Tanto políticas quanto acadêmicas. Então, além dos problemas generalizados que nós tínhamos com a indústria dos anos 70, minha primeira pergunta, os parques industriais dos anos 70 são os mesmos dos anos 2010, quase? Será que uma indústria nos anos 70 poluía quantas vezes que uma indústria de hoje? Quase 10 vezes mais. Então, olha que interessante, né? Não se aplica a coisa, porque cada 10 anos muda-se toda a geografia, então se muda-se toda a geografia, muda-se também indústria, relações, dinheiro, etc, 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 etc. Inclusive o próprio homem. Pensem nisso. Então, além de todos esses problemas ambientais, surge a grande ameaça para a humanidade, chamado o buraco na camada de ozônio, que acontece por causa de um gás chamado CFC. Mais uma enquete. Quem acreditou que o buraco na camada de ozônio
era feito pelo gás CFC. Levanta a mão com coragem. Vocês foram enganados. Vocês foram enganados. Então, os anos de 1980 e o famigerado CFC. E ainda o que aconteceu? Final da Guerra Fria e a finalização da polarização mundial. Estou desenhando o contexto para vocês entenderem, porque o negócio é mais embaixo. Né? O planeta se eximiu de possuir uma crise global. Então, olha só que interessante. Eu tenho várias teorias, toda semana eu faço uma nova. Então, nós tínhamos lá. Guerra termonuclear global. Joga o termonuclear fora e põe aquecimento. Beleza, funciona. Vamos continuar. Que era, né? Nossa, cuidado aí. Está acontecendo de novo agora, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, os caras estão louquinhos para pôr o dedo no botão ali, né? Então fica o mundo apavorado. Guerra nuclear, o que vai acontecer? Então o mundo deixou, né, de possuir esse problema. Vamos criar outro. Vem aí o aquecimento global. Então ressurge das cinzas, porque essa história é muito velha, vem desde o século XVIII, a historinha do CO2 antropogênico aquecendo o planeta. Detalhe que naquela época, no século XVIII, no século XIX, os caras estavam doidos que o planeta aquecesse. Por quê? Porque as pradarias da Sibéria, do Canadá, poderiam ser cultivadas. Se o planeta realmente esquentasse, todo aquele manto de gelo ia deixar terras férteis, minerais, petróleo à disposição do homem. Então os caras torciam para um aquecimento global. Olha o paradoxo da coisa. O que mais? Então vamos lá. Então, durante a Guerra Fria, o que acontecia durante a Guerra Fria? Você tinha lá geração de diversas novas tecnologias e de aprimoramentos de coisas que foram obtidas dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E isso tudo tinha uma finalidade. A finalidade era o mercado militar. Então, tudo que vocês veem hoje, as facilidades, né? Computador, câmera digital em qualquer lugar. Até no banheiro. Certo? Veio da onde? Veio daqui, pessoal. GPS, blá, 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 blá. Tá aí, ó, sensoramento remoto de satélites, telecomunicações, celular. Você acha que celular foi feito para quê? Para guerra. GPS, para guiar mísseis. Nada disso daí foi para a melhoria da humanidade. Só que como a Guerra Fria acabou, o que será que acontece com tudo isso aí que foi inventado? Olha só que interessante. Cerca de 50% dos cientistas do mundo trabalhavam para os militares. Também tem isso. E do outro lado, nós tínhamos os ativistas e os opositores políticos. Os comunistas, né? Camisa vermelha, brigando nos parlamentos, na Alemanha, Inglaterra, joga água nos caras, né? Quebra pau, polícia. Você sabe disso, isso é um contexto real. Só que, de repente, acontece um ponto de flexão. Então, em 1987, a criação do painel internacional do ozônio. Tá? Esse problema nasce nos anos 70, em 1977. Em 1988, criação do IPCC. Olha só, já tem 21 anos o IPCC, então a ONU planeja suas coisas com muita antecedência. Tá? Muita antecedência. Tá? Final da Guerra Fria e cai o Muro de Berlim. Nós temos aí, então, diversas reformas, abertura, e tudo isso começou com essa odiável senhora.